Eita, que coisa é essa? Bom, vou continuar. Tem uma coisa que está aparecendo aqui que não deveria ser. Eu espero que a live está rolando, hein? Então, vamos começar a nossa mais uma live do Masterclass Eliminando Conflitos e Atritos, onde nós uma live que nós fazemos todas as segunda-feira de 11h45. Eu tento fazer de 11h45, mas a tecnologia às vezes está atrapalhando. E vamos hoje falar dos erros que podem impedir de alcançar uma vida de casal a ser tranquila e feliz. Aqui nós vamos discutir a estratégia da sua jornada para ver como é possível eliminar os conflitos e atritos nos relacionamentos, iniciando pela sua relação com seu parceiro ou parceira. Mas na realidade, nós sabemos que nós se relacionamos o dia todo, o tempo todo. Isso são mais de 90% do tempo que nós se relacionamos com pessoas. Que seja a pessoa com quem nós vivemos, que sejam nossos filhos, que seja o nosso sócio, que não devemos esquecer que o sócio é a mesma coisa que um casamento, porque as dificuldades que se tem dentro de uma associação de pessoas é muito difícil, mas também nossos funcionários, nossos colaboradores, e nossos clientes, enfim, o tempo todo nos relacionamos, e isso é muito importante poder então entender o que está acontecendo. Então, justamente isso é passar o quê? Até o controle, o maior controle possível, e da compreensão do que está acontecendo na relação. E isso em tempo real. Então, assim, isso vai melhorar consideravelmente o desempenho das nossas ações e as dos outros no mesmo tempo. Então, para quem está aqui pela primeira vez na nossa live, eliminando conflitos e atritos, eu sou Jean-Charles Vatelet, eu sou idealizador do Masterclass Eliminando Conflitos e Atritos, e também escritor do livro As Leis do Seu Universo Interior. E o tema de hoje que nós vamos ver, justamente que nós vamos falar, vai ser sobre como a gente pode impedir quais são os erros que podem impedir de alcançar uma vida de casal a ser tranquilo e feliz. Porque sempre a mesma coisa, nós se relacionamos, nos casamos, e uma coisa interessante dentro dos casamentos, já que eu fui fotógrafo de casamento, é que na realidade, quando as pessoas se casam, o que acontece? A mulher, ela casa com um homem que ela tem certeza que ele pode mudar. Mas, em contrapartida, o homem se casa com uma mulher com ele espera que ela nunca vai mudar. Essa é uma diferença enorme. E essa relação entre homem e mulher, e quase em cima de todos os planos da vida, nós temos uma diferença enorme. Então, justamente, o interessante é se casar entendendo que cada um é como ele é, e justamente para ter uma vida plena e tranquila dentro dos nossos relacionamentos. Então, vamos iniciar. Vamos iniciar do pé direito, no seu relacionamento, e vamos tentar reverter os conflitos que já estão implantados. Porque, na realidade, assim, quando iniciamos, está tudo beleza, está tudo maravilhoso, está tudo flor, está tudo... É uma coisa assim espetacular. Mas para quem tem experiência, sabemos que com o tempo as coisas vão começar a apresentar dificuldades. E são justamente essas dificuldades que nós precisamos evitar. Caso, ou evidentemente, isso já, como dizer, já está sendo implantado algumas que já começam a aparecer, podemos também cortar o mal pela raiz, porque eu sempre falo a mesma coisa, que quando nós iniciamos, quando nós percebemos que um conflito está aparecendo, é bom cortar o mal pela raiz.
Então é bom reverter a situação na hora. Não tem como esperar, não, eu vou falar depois, porque depois vai acontecer de novo. E a situação vai se complicar. Então o bom é você repara, aparece um conflito, alguma coisa, corta logo. Mas para poder cortar, precisamos saber o porquê esse conflito apareceu. Quais são as razões por ter tido esse conflito. E isso sempre tem uma origem. Ah? Então, eu infelizmente não estou vendo, e realmente assim, estou preocupado se dentro do Instagram está aparecendo, porque eu tenho um recado que tá lá, e ele me fala que eu devo informar a eles, mas infelizmente eu não tenho como fazer isso agora. Então, bom, mas vamos continuar do jeito que está. Bem-vindo para as pessoas que estão olhando, que eu não estou vendo, infelizmente. Não sei se porque o Instagram me cortou. Essas tecnologias sempre é muito bom, é muito maravilhoso. É igual a relacionamento. A tecnologia é um relacionamento. A gente tem que entender o porquê ele não está funcionando. Esse é o problema. Mas enfim, tudo bem. E, então, essa história de relacionamento, todo mundo sabe que atinge todo mundo. Que seja eu, que seja vocês, isso atinge absolutamente todo mundo. Então o problema é nosso. E nós temos de resolver esse problema. E é uma razão para que todos nós, na realidade, assim, a razão é que todos nós funcionamos da mesma maneira. Então quer dizer que os problemas, eles têm sempre um mesmo fundo, um mesmo raciocínio, uma mesma razão de ser, mesmo se vai ser por características diferentes de um dos outros, mas a razão do problema é sempre o mesmo. Então, antes de tudo, o que precisamos fazer agora é compartilhar. Vamos aproveitar para compartilhar com os amigos ou as amigas, mais especificamente, aqueles que realmente precisam de melhorar o relacionamento deles, ou que precisam se melhorar, porque também tem isso, hein? Eu já vi um casal assim, pessoas que era evidente que tudo o que estava acontecendo era uma das pessoas desse casal que era o problema. Era não o problema, mas assim, porque sempre a mesma coisa, ninguém tem defeito, ninguém tem. Todo mundo tem características positivas ou negativas, mas dependendo da pessoa, essa característica negativa de uma delas pode interferir, pode justamente atrapalhar dentro do relacionamento, porque na realidade como dizer, nós somos responsáveis pelo meio onde nós estamos vivendo, mas em contrapartida, a solução se encontra na gente. Justamente, razão pela qual nós precisamos se conhecer. Então eu insisto, vocês podendo ter amigos ou amigas que precisam, familiares, parentes até, porque esses problemas de relacionamento são para todo mundo. Então, vamos lá compartilhar, chamar eles e vamos ver o que que eles vão dizer. Eu acredito que vão gostar de encontrar uma solução para resolver os problemas deles. Então, vamos começar, na realidade. Hoje nós vamos falar sobre os erros que cometemos no dia a dia. Então, vamos tentar sair dos lugares comuns, vamos sair da nossa zona de conforto, porque é isso que geralmente as pessoas fazem, que justamente ficar na sua zona de conforto e achando que aquilo vai ser repetindo as mesmas coisas, e achando que o problema vai desaparecer, mas o problema não vai desaparecer. Porque, na realidade, assim, tem pessoas que eu conheço, que já vi, enfim, que já se casaram inúmeras vezes. Eu tenho um lá que eu me recordo, que se casou 9 vezes, uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, mas será que essa pessoa não repetiu os mesmos erros tantas vezes? Não será que ele não, afinal, não se casou com pessoas parecidas 9 vezes? E por ter repetido os mesmos erros, que não, na realidade não são erros,
que a incompatibilidade, provavelmente, de perfis, ou a não compreensão do seu perfil e do outro, que fizeram que, sistematicamente, casas separam, casas separam, casas separam. Isso seria uma constante, né? Então, e vamos falar disso muitas vezes. Na realidade, eu vou repetir aquilo o tempo todo, em todas as lives, porque, na realidade, é o que acontece com todo mundo. Então, e como está seu relacionamento, na realidade? Né? Você, com certeza, não quer que o seu relacionamento vá para a falência. A gente fala de falência como se fosse uma empresa, mas não deixando de ser, afinal. Né? E será que esse é o nosso objetivo? Porque não é apenas pensar que nós estamos perdendo alguma coisa. Porque você pode imaginar que, na realidade, não é sobre o fato de ser assim, de deixar de ser feliz ou não. O que você precisa, na realidade, é de mudar de sua mentalidade. Até você mudar seu comportamento. E até você entender que o seu relacionamento é o relacionamento de duas pessoas diferentes e que, portanto, com gostos e hábitos diferentes. Isso não tem jeito, não. Não tem jeito. Sim, a partir do momento que você vai passar a se conhecer, você vai passar a entender qual tipo de pessoa, com qual tipo de pessoa você tem de conviver. E não essa pessoa que naturalmente, sistematicamente, você está sendo atraída, mas muito provavelmente um outro tipo de pessoa que você nunca prestava atenção. E isso nós podemos chegar lá a partir do momento que nós temos o quê? O autoconhecimento. E esse que é muito importante. Então, essa incompatibilidade de perfis que sistematicamente acontece, repensando nas outras lives, por exemplo, dessas pessoas, os dois tipos de pessoas que existem, as pessoas lentas e as rápidas, no caso, aquelas que precisam pensar antes de agir, e aquelas que justamente agem antes de pensar, são pessoas que geralmente se encontram. Mas tem uma razão. É justamente, uma vez me falaram assim, mas por que no teu masterclass tu começa explicando a parte da física e não vai direita à solução? Quer dizer, você é sorridente e você age antes de pensar, então você é um líder, o líder é tal. Eu poderia muito bem fazer assim. Mas isso na minha concepção, não vai ajudar nada. Porque o interessante é poder entender a origem. E quando entendemos a razão pela qual nós fazemos as coisas da maneira que nós fazemos, vai ser muito mais fácil a entender o que acontece com os outros. Isso é muito interessante. Isso me lembra justamente essas diferenças. Eu me contaram ontem uma história bem interessante, que era um contingente, assim, enfim, militares brasileiros viajando, e por uma razão qualquer, eles precisaram dar uma parada na Ilha da Réunion. Então, a Ilha da Réunion é uma ilha francesa. Então, de novo, como já falei em outras lives, eu comecei a fazer comparações entre comportamentos de que acontecem na França, nos Estados Unidos. Eu contei uma história com o McDonald's, com os cafés em Paris. Porque o interessante é que o que acontece entre um país e um outro país é a mesma coisa de uma pessoa com uma outra pessoa. Porque cada país vai ter também a população, por morar naquele país, vai também ter um algoritmo próprio, hábitos próprios. Então, achei bem interessante, tem um assunto um pouco cabeludo, mas enfim, eu sei que eram uns 200, vamos imaginar, uns 200, 300 militares brasileiros chegando então na Ilha da Réunion. E eles tiveram a autorização de descer, enquanto estavam em trânsito, de descer na ilha. E, então você imagina bem que todas essas pessoas, cada um com suas
como se chama, suas precisando, se, vamos imaginar, então, ir fazer o número 2, pode parecer estranho o que eu estou falando, mas eu achei bem interessante. Por quê? Porque no Brasil, quando nós vamos no banheiro, sempre tem e todos os banheiros têm uma lixeira ao lado. Por quê? Porque no banheiro do Brasil a gente não pode colocar o papel. Ou porque o papel é de uma qualidade que não se dissolve tão facilmente, ou porque a tubulação é muito pequena. Enfim, não foi feito para colocar o papel. Que faz que os brasileiros tenham costume a cada vez de jogar na lixeira. Porém, na França, pode jogar no papel, pode jogar dentro do vaso. E, portanto, não tem lixeira ao lado. Então, não sei se você já começa a imaginar o problema que aconteceu por uma falta de compreensão dos dois lados. Justamente essa história de eu não sei quem eu sou, eu faço as coisas como eu acredito que são na realidade, em função do meu algoritmo. Do outro lado, nós temos o que um segundo também que está fazendo, achando que está fazendo certo, ele e tal, os dois estão fazendo certo, mas o encontro dos dois, sem que nenhum dos dois fosse preparado, porque do lado francês ninguém pode imaginar que tem uma lixeira ao lado de um vaso. E no lado brasileiro também, não pode imaginar que em qualquer lugar do mundo eles vão encontrar assim um vaso sem lixeira. Então isso criou um problema muito sério, porque os caras não usam de colocar dentro do vaso, eles jogaram no chão, jogaram assim onde puderam, na realidade, assim, imagine, desesperado, mas fazendo da melhor maneira que eles imaginavam que podia ser. E o que aconteceu? Quando voltaram e tiveram de pousar de novo na ilha, não foram aceitos, não autorizaram eles a sair do avião. E com certeza o problema foi esse. É um problema simples. Bom, estou falando assim de uma situação bem engraçada, mas um problema simples. Que ninguém estava errando, nem de um lado, nem do outro. E que podia ter sido resolvido de uma maneira muito simples, se cada uma das partes soubesse como o outro funciona, de justamente avisar as pessoas, olha, naquele lugar, vocês têm de fazer de tal maneira. Pronto. Não teria acontecido problema. Uma simples frase, pode acabar com um problema diplomático, porque quase foi um problema diplomático. Poxa, para ser recusado de descer a segunda vez, porque também do outro lado eles não entenderam o que aconteceu. Então ele é um exemplo assim, meio cabeludo na realidade, hein, que eu estou falando, mas assim, que se repite exatamente a mesma coisa que nas lives anteriores, onde eu falei dos garçons em Paris muito antipáticos, porque de repente eu descobri que eu fazia um movimento, eu chamava eles e que aquilo era um crime. Mesma coisa lá no McDonald's, ou a pessoa, por não saber o que ela queria e para não ter o dinheiro pronto, deixou a mulher no caixa irritado, porque aquilo estava quebrando o seu ritmo, isso atrapalhando a fila das pessoas, mas tudo isso por repetir simplesmente um hábito. É o que nós fazemos o tempo todo, nós só fazemos repetir hábitos nossos, mas às vezes hábitos pequenos nossos podem muito bem estragar uma relação. Uma coisa simples. Portanto, nós precisamos se conhecer e conhecer o outro. Tá? Então, é justamente, você concorda comigo que ninguém quer, com certeza, quer ver seu relacionamento tornar o vinagre, como a gente chama na França, que seria, no caso assim, o vinho bom que vai se estragando. Isso não é a coisa que nos interessa, porque não é se daqui a 2, 3, 4, 5 anos vamos se separar, porque não demos conta da diferença. Não é apenas isso, mas sim porque é o que tem por trás do que aconteceu.
não é o fato de se separar, mas justamente o que tem por trás, qual foi que fez que as pessoas se separem. O qual foi que fez que, com certeza, nós vamos ter de encarar dentro de uma relação que inicia dificuldades. Não é apenas hoje se a sua relação está indo bem ou não, ou se teve um desentendimento ontem. Mas para que nós possamos iniciar mais um dia tranquilo. Mas se para que isso possa ser proporcionado e se proporcionado a outra também, a outra ter uma vida feliz. E que nós precisamos ter, na verdade, nós precisamos conseguir, que é justamente viver em paz e viver feliz. Mas se para que você possa imaginar ter uma vida feliz ao lado da pessoa com quem você está vivendo, ou convivendo, ou se não se relacionando, o importante é para que isso signifique o que essa relação significa por dentro de você. No caso, para a sua autoestima, na sua valorização como pessoa. Esse é bastante importante. Esse é bastante imprescindível. Como eu sinto a respeito do que está acontecendo. Porque, sempre repetindo, hoje está tudo maravilhoso, mas amanhã, o que vai acontecer amanhã? Para que a gente possa viver dignamente, ter a liberdade de ser, de pensar, de se comunicar, e sabendo que tudo que nós fazemos durante o dia vai ser justamente para não ter problema nenhum. Porque nós vamos entender o que acontece e poder assim tomar as ações certas. E para que nós podemos também criar o quê? Nossos filhos da melhor maneira possível. Porque, na realidade, para que nós podemos também transformar de maneira consciente, fazer justamente se relacionar conscientemente. Isso que faz toda a diferença. É o dia e a noite, a partir do momento que nós conseguimos entender o que está acontecendo. Então, isso é uma revelação, é a luz aparecendo. Nós estamos assim, fazendo as coisas de maneira aleatória, na realidade, e passar a fazer as coisas de maneira consciente, muda tudo. Quando, por exemplo, nos permitir uma vida mais confortável. Justamente, não é sobre você não poder fazer isso, mas o que significa aquilo dentro de você. O que você deseja? Uma vida boa, uma vida feliz? Ou então se arriscar a se jogar num precipício? Porque uma vida de casal é indo direto para um precipício. Agora, se vocês vão conseguir construir uma ponte para evitar de cair, a diferença vai ser justamente o que vocês vão fazer a respeito desse problema. E também aquilo como que essa mudança vai então valorizar você como pessoa. Porque não é fácil passar 2, 3, 10 anos com alguém e se dar conta que não foi feliz. Eu conheci uma pessoa que depois de mais de 40 anos chegou a fazer um comentário que era: poxa, se eu soubesse, eu nunca teria me casado com essa pessoa. Vocês imaginam 40 anos para chegar a essa conclusão? Para ter uma vida assim, não estou dizendo infeliz, porque eles não, essa pessoa, eu sei que eles não tiveram uma vida infeliz, mas mesmo assim poderia ter sido muito melhor. Será que é isso que nós queremos? Não entender o que está acontecendo e ficando igual ao sapo dentro da panela, ficando e até um momento dizendo: poxa, mas será que aquilo valia a pena? É aquele tempo, o tempo é precioso. Tempo não volta, não. Então não é fácil chegar a essa conclusão que tem de se separar porque eu não aguento mais o outro. Eu já passei isso 2 vezes. É muito complicado. É uma situação sistematicamente complicada. E não é fácil viver dessa maneira, na realidade. Hein? E afinal, qual é a vida que você está tendo? Ou já teve? Será que vocês já passaram por dificuldades dessa?
A menos que seja o seu primeiro namoro, que vai ser na adolescência, e que geralmente é uma paixão fulminante, tá, maravilhoso, mas se não, todo mundo passou por dificuldades. E todas essas dificuldades são sofridas, muito sofridas. Na realidade, é muito chato. Então, será que você dorme tranquila? Ah, que você está tranquilo e você viva você viva ansioso e insegura? Que nada mais chato, né? Que quando você se acorda de manhã pensando, poxa, vou ter que falar com essa pessoa, alguma coisa aconteceu ontem, não foi legal, mas o se não pode ser também como lá no trabalho, né? Pode ser onde nós trabalhamos, ou se não nosso empreendimento, mas enfim, eu tenho de falar com fulano, eu tenho de falar com ciclano, como que eu vou falar? O que eu vou falar? Como que eu vou resolver esse problema? Isso é chato. Se acordar de manhã com esses pensamentos é horrível. É muito chato. Ah? Pensando assim, ontem eu fui paciente, mas será que eu vou conseguir ser paciente até o mês que vem? Então, a gente vive como se não tivesse amanhã. O problema é que isso acontece o tempo todo. As pessoas vivem como se não tivesse amanhã e não se preparam. Nunca se preparam ao que pode acontecer daqui a uns 10 anos, 15 anos. Isso pensando no pior. Porque para evitar o pior, nós precisamos prever que pode acontecer para evitar que aquilo aconteça. A mesma coisa que, por exemplo, eu já tive animais, já tive a sorte de ter uma chácara, e eu tinha bichos, e a primeira coisa que eu precisava me empenhar é que eles não adoeçam. Quer dizer que no futuro eles poderiam adoecer se eu não fizesse alguma coisa hoje. Agora, são a mesma coisa, na realidade o universo funciona tudo igual. Tudo a mesma coisa, que sejam os animais que podiam adoecer, como um relacionamento que pode claramente ir para assim, para caminhos que não são esperados. Mas o bom é justamente saber que eles podem acontecer e se preparar para que eles não aconteçam. E, na realidade, o interessante é que não é culpa nossa. Essa parte não é culpa nossa. Porque ninguém nos preparou para justamente essas situações. Interessante, ninguém nos avisou, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso. E o pior, então, que muitas vezes nós escutamos conselhos de pessoas que também nunca souberam o que estava acontecendo com eles, nem no relacionamento deles, nem para onde eles estavam indo. Então é difícil dar conselhos a pessoas se nem você está conseguindo saber para onde você está indo. Então, esse tipo, justamente esses conselhos, isso eu me lembro que quando a minha filha chegou a viver comigo, ela tinha uns 12 anos, 12, 13 anos, eu falei para ela, olha, eu vou te ensinar tudo que um dia eu pensei assim, se eu soubesse aquilo quando eu tinha uns 15 anos, para justamente, muito provavelmente eu teria feito de uma maneira diferente. E de ter feito, o que eu fiz, eu tentei me lembrar de todos os acontecimentos que me aconteceram e por não saber na época, justamente aconteceram. E se eu soubesse, eu podia ter evitado. Então, esse é muito importante, justamente se preparar para evitar o pior. Porque o pior ele vai acontecer. A gente não tem como escapar. A vida ela vai em ondas. Está tudo bem, depois vai mal, depois vai bem, depois vai mal. Mas tudo vai depender da oscilação entre esses tudo vai bem e tudo vai mal. Porque o mal acontece. Nós não poderíamos, sempre falo a mesma coisa, que nós não poderíamos ser felizes se nós soubéssemos o que é ser infeliz, triste, magoado. Aquilo vai nos dar uma relação, justamente uma possibilidade de entender se eu estou pouco feliz ou muito feliz, porque um dia nós fomos tristes, ou infelizes no caso, né? E isso nos dá essa medida, essa compreensão de se nós somos felizes ou não. Então, um instante. Falar dar cedo, interessante.
E justamente isso também funciona com os filhos. E os nossos filhos é a mesma coisa. Precisamos entender eles. Precisamos saber o que acontece com eles para poder oferecer a eles uma educação a evitar os problemas, o máximo de problemas possível. Imagina, ainda mais quando são adolescentes, todo mundo sabe que é uma fase assim, bastante difícil. É o pior pensar ainda mais que nós passamos por essa fase, e todo mundo tem de passar, mas é uma fase complicada. Já escutei pais assim, não sabia mais o que fazer. Perdido totalmente. Então, é importante também entender os nossos filhos, como que eles funcionam. Ah, então, dentro dos investimentos que nós fazemos na nossa vida, durante a nossa vida, o que acontece? Nós se preparamos para quê? Para trabalhar, a gente estuda, faz faculdades, pós-graduação, para ter mais estudo possível, então, normalmente, conseguir ter um salário melhor, que hoje já não é mais uma certeza, infelizmente, mas a probabilidade é maior de qualquer forma. Então a gente se prepara, a gente faz tudo o que tem que ser feito para tentar justamente ter uma vida boa. E o problema é que nós não se preparamos para nossas relações. A gente não se prepara para ter a melhor relação possível com o nosso universo e com as pessoas que justamente pertencem a esse universo. E qual é o problema? Qual é justamente o erro que nós fazemos e repetimos? Justamente não se colocar em ação nesse sentido. As pessoas têm sempre uma desculpa. Então, geralmente, essas desculpas elas são chamadas de historinhas. Existem 5, mas assim, as mais clássicas é a história verdadeira. Eu não tomei essa decisão, eu não estou fazendo porque eu tenho um concurso no final do mês. Não estou fazendo porque ainda estou preparando um trabalho que eu tenho de entregar daqui a 5 dias. Sempre tem uma razão. E sempre vamos encontrar uma razão. Sempre podemos até mesmo inventar razões que nos proporcionam que não nos proporciona a possibilidade de agir. Isso é muito fácil. Para quê? Para não sair da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto é maravilhosa. Justamente ela se chama de conforto porque é que nós estamos bem. Mas a gente tem que sair dessa zona de conforto para que as coisas mudem e para que os resultados sejam diferentes dos resultados que nós temos desde então. Que se você está esperando, que as coisas vão mudar, se nós repetimos sempre as mesmas ações, sistematicamente, vai ser sempre os mesmos resultados. Eles não vão mudar. E tem pessoas que repetem a mesma coisa e não muda. Eu não estou entendendo, não está mudando. Não. Mas se você não está mudando, se você não está mudando, a coisa vai sempre ser igual. Enfim, é isso que acontece justamente com as pessoas que ficam justamente na inercia, com o medo de fazer, o medo de errar. Também alegando assim, eu não sei fazer, não dá, tá difícil, mas eu vou começar, eu prometo, eu vou começar a semana que vem. Quantas vezes eu escuto isso? É impressionante. E o interessante, justamente, tem alguém aqui que tá justamente nesse processo? Porque geralmente somos muitas pessoas. Se tem alguém aqui, então coloca assim uma mensaginha, que aparentemente eu não vou ver no Instagram, porque ainda continuo preocupado, estou vendo que estou ao vivo, mas, bom, interações aparentemente não tem. Mas, enfim, no Facebook não tem problema não. Vocês podem botar uma mensagenzinha explicando se estão nessa situação ou até relatando alguma coisa interessante. Isso vai ser justamente, vamos agregar, vamos agregar uns nos outros para trocar experiências. E essas experiências até, às vezes, ou eu posso até responder depois, isso que é o certo de se fazer. Começar justamente a agir, começar a fazer alguma coisa. E quando essa pessoa vai se sentir segura se ela não faz e se ela não pratica.
Nunca. E se você não faz a coisa, se você não faz o básico, então quer dizer que todo mundo está fazendo. Se você só faz aquele básico, aquilo vai ser uma coisa trivial. Também lá estou pensando nas pessoas que já, por exemplo, já estudaram o Masterclass, tem também a pessoa aprende as técnicas e tudo e não dar continuidade. Começa, maravilhoso, e começa a parar. Aí a parar é a mesma coisa, por exemplo, eu sou francês, mas eu moro há 30 anos no Brasil, e por só falar português, eu já perdi muito do meu francês. Eu preciso de um tempo de adaptação, quando eu volto lá, de uns 2, 3 dias para começar a de novo entender tudo, enfim, interagir da melhor maneira possível. Mas, justamente, a gente tem de praticar e colocar em prática. Então, vamos botar justamente, vamos começar a pensar a agir. Nós precisamos agir. Isso que é importante, a ação. E isso que vai mudar o nosso meio. E se você não faz, porque inventa um mundo de desculpa, como fazendo aquilo que na realidade faz parte da sua zona de conforto, então quer dizer que você se senta seguro de fazer. Essa tecnologia é uma coisa assim bacana, mas nossa, sempre cheio de pequenos detalhes, enfim. Então, justamente, vamos parar de se justificar, vamos começar a entrar em ação, vamos começar a fazer as coisas como teria de se fazer. E, a gente está repetindo sempre as mesmas ações, os mesmos erros, né? Tem também a opção da pessoa que vai rezando, como já escutei uma vizinha assim no banheiro, Jesus, protege a nossa família, faz que tudo dê certo, mas o pequeno Jesus, ele não tem toda essa possibilidade, ele dá para a gente, então, como dizer, ele dá para a gente tudo que nós precisamos para poder agir, para poder escutar, para poder falar, para poder interagir, mas nós temos de fazer a nossa parte. Então, também, esse lado de chamar a Deus e a Jesus é bem interessante, mas nós precisamos fazer o nosso papel, nós precisamos fazer o que nós temos de fazer para melhorar. Então, eita! O único jeito de conseguir são ações direcionadas e contínuas. A mesma coisa que quando nos estudamos, a mesma coisa quando nos malhamos, nós precisamos dar continuidade no que nós fazemos. E é o único meio que aquilo realmente vai funcionar. Não tem jeito. A gente tem que se conscientizar que, e também temos de se conscientizar que não é uma ação, não é porque eu vou fazer uma única ação que o meu universo vai mudar. Não. São inúmeras ações, como eu falei, da analogia com um alpinista subindo uma montanha, não é a grande façanha, não é chegar lá no topo, mas sim um passo após o outro. Então, justamente, a ação para chegar no topo de uma montanha são milhares de passinhos, então milhares de ações, e somente dessa maneira que ele vai alcançar o seu objetivo. É a mesma coisa para o que nós temos de fazer. É interessante que as pessoas não têm. Nós não temos, por ser pessoa, nós não temos clareza do que nós fazemos, justamente por estar obedecendo a um algoritmo, a esse tal de algoritmo que nos faz funcionar em automático. Nós vamos tentando, vamos para lá, vamos para cá. A gente não sabe muito bem, a gente não está muito definido o que nós queremos fazer, o que nós podemos fazer. Vamos tentar um pouquinho, mas aqui está dando errado, vamos esperar um pouquinho, está dando errado. A gente precisa de uma estratégia para nos direcionar. Da mesma maneira que a lei da atração, o segredo, a pessoa que justamente é saber exatamente para onde você quer ir e o que você deseja na vida, é a mesma coisa.
Se você deseja ter uma vida em paz e feliz com a pessoa com quem você convive e com seus filhos, então, automaticamente a vida vai lhe oferecer o quê? De estar aqui nessa live. Passar a entender que tem solução. O interessante é que tem solução. E esse que é o importante. Porque as pessoas sempre delegam aos outros a responsabilidade da situação e que, na realidade, nós somos os responsáveis pelo nosso universo. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. Então, o problema é esse, que a gente não tem clareza. Não temos clareza e isso nos faz perder os relacionamentos. Seu relacionamento está lhe dando o que você está dando para ele. Se está dando errado, é porque você também está dando errado. Como essa brincadeira do psicanalista, contando a história de uma clienta dele, falando: doutor, eu me casei com uma pessoa muito difícil. E a resposta dele foi: minha senhora, ele também casou com uma pessoa difícil. Todos nós temos parte do erro. Todos nós temos responsabilidade justamente do erro que está acontecendo dentro do nosso relacionamento. Então, o que vai acontecer agora? Eu fico feliz, vocês nos vimos que na realidade hoje o que nos vimos foi tentar entender alguns erros que nós cometemos e o mais importante é não se colocar em ação, não fazer o que teria de se fazer para que essa relação melhore, na realidade, porque tem ações para se fazer e que essas mudanças, então nós vimos também que essa mudança no caso, não acontece do dia para a noite. Não, com certeza, isso não vai acontecer assim, um estalo do dedo. Todo dia aprendemos uma coisa nova. Eu estou fazendo esse trabalho há uns 25 anos e todo dia eu tenho um insight, todo dia alguma coisa. Mas teve isso que aconteceu, eu poderia ter resolvido daquela maneira. Temos sempre de estar atento ao que acontece. E sempre estar justamente tentando encontrar novidade, porque mais nós vamos ter informação e mais fácil vai ser de se relacionar com os outros. Então é isso, gente. Eu fiquei muito feliz. Se você recomendo botar o aviãozinho para funcionar, para colocar para compartilhar essa live com as pessoas que precisam. Muitas pessoas precisam, nós sabemos disso, não tem jeito. E nós vamos então, se você pudesse colocar também alguns comentários, seria gentil, alguns likes, não esquecer, se inscrever no canal também, não sei onde tem um botãozinho para isso, mas tem. E a frase de hoje, na realidade, vai ser: um relacionamento, ele não pode existir para tirar sua energia nem sua vitalidade. Ao contrário, seu relacionamento ele tem justamente de deixar lá em cima, com alta autoestima lá em cima. Então é essa, gratidão por você estar divulgando, porque... telefone, mas enfim. Então por que estamos falando disso? Um instante. Uma vez que nos conhecemos, podemos então conhecer os outros. E agora nós vamos... então é esse, gente, hashtag vamos se libertar. É o que nós podemos fazer. E vamos se encontrar então segunda-feira que vem, de 11h45. Eu vou tentar 11h45 porque está difícil, mas sem problema técnico, que ainda agora eu vou ver o que era essa história do Instagram. E é essa então, gente, um bom fim de semana para vocês e até segunda-feira. Tchau, abraço.